Olá, amigos do canal do Jesus Rede Vivo. É com satisfação que vamos começar um novo segmento do nosso canal, que é falar sobre ciência, relacionando com a nossa doutrina espírita, que é ciência, religião e filosofia. Bom, vamos começar falando aí, né, Ney? Curta nossos vídeos, né? Divulguem, se inscrevem no nosso canal, porque fazemos um trabalho muito sério, né? Como diz o nosso amigo Marcelo, vamos beber da fonte segura de água límpida, que é Kardec e Chico Xavier. E como meu primeiro slide eu coloco Allan Kardec é Chico Xavier. Veja que eu coloquei numa afirmação. Coloco isso para homenagear Allan Kardec, né? Que é o codificador da nossa doutrina, que depois ele vem reencarnar como Chico Xavier, uma pessoa incrível que eu conheci, e devo a todos aqueles que conheceram o Chico, eu acho que tem que dar o testemunho da pessoa que ele era. Então é uma forma de homenageá-lo, né? Ele não precisa de homenagem, muito menos da minha, mas é com muito carinho e amor que dedico esse primeiro vídeo a ele, né? Essa afirmação eu coloco não para explicar agora, mas futuramente a gente pode conversar sobre isso. Bom, aí embaixo eu coloquei uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 4, que fala uma palavra de Jesus, né? Que diz a Nicodemos assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Kardec, ele nos diz assim: uma encarnação é pouco para retirar todo o mal que me sobra e adquirir todo o bem que me falta. Então, reencarnação é o assunto que vamos comentar nesse vídeo à luz da ciência. Coloquei mais um slide, né, agradecendo Kardec e Chico por trazer a terceira revelação de Jesus na Terra. Os pesquisadores, que eu vou começar a dizer aqui, Dr. Hernando Guimarães Andrade, ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil, né, a se preocupar em pesquisar realmente a reencarnação cientificamente. Então ele fundou em 1963 o Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísicas. Escreveu vários livros, relatou 75 casos de reencarnação, sendo que 8 casos são irrefutáveis. Virou um livro chamado Reencarnação no Brasil. Bom, aí você fala: Evandro, isso é um brasileiro. O brasileiro está acostumado a falar de reencarnação, né? Ele provavelmente ele conviveu com Chico, conheceu o Chico Xavier de alguma forma. Então tá. Agora vamos falar então de um canadense, Dr. Ian Stevenson, canadense. Foi cientista e professor e psiquiatra da Faculdade de Virgínia, nos Estados Unidos. Publicou inúmeros artigos científicos, mas inúmeros mesmo. Ele passou praticamente a vida dele investigando reencarnação. Então, como um exemplo, coloquei no slide, né, um dos artigos, né, chamado American Children Who Claim to Remember Previous Lives. Né? Foi publicado em 1983 no Journal of Nervous and Mental Diseases. Aí tem a referência para quem quiser pesquisar, para ver que ele, Dr. Ian, ele pesquisou mais de 2.600 casos de reencarnação, publicou inúmeros artigos, livros sobre isso. Então eu recomendo quem está interessado, quem ainda fala a reencarnação não existe. Não, a ciência já prova. Então, após a morte de Dr. Ian, em 2007, seu assistente, Dr. Jim B. Turk, diretor médico da Clínica de Psiquiatria Infantil e Familiar e professor associado de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, assume as pesquisas, publicando em mais de 40 anos de investigação sobre a reencarnação inúmeros trabalhos também e livros científicos. Esses cientistas são muito sérios
eles têm metodologia científica, porque senão não consegue publicar em revistas indexadas, né, em revistas realmente sérias científicas. E veja que ele publicou inúmeros artigos, escreveu inúmeros livros. Então, Dr. Turkett, eu deixei aí mais um artigo científico que está publicado, né, na revista Macmillan, referência, né, nos Estados Unidos, com o título de Reincarnation. Olha que beleza. Então tá aí toda a referência. E fora, isso é um dos muitos trabalhos científicos que esses pesquisadores publicou. Aqui no Brasil temos o Dr. Décio Iandoli Júnior, né? Ele inclusive estreou o nosso canal, deu a honra de falar sobre a parte científica também, e muitos outros trabalhos que estão sendo publicados e que futuramente aqui no nosso canal vamos também trazer à tona e revelá-los a vocês. O Dr. Iandoli Júnior, ele fez o seu doutorado na Escola Paulista de Medicina. Ele é professor doutor de Medicina da Uniderp, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele publicou vários artigos e livros como Reencarnação como Lei Biológica, um livro muito interessante, que também prova, mais um artigo, mais um livro que prova que a reencarnação é uma lei biológica. Assim como estudamos qualquer lei da física, da química, da biologia, ele relaciona como lei biológica e está provando também mais um artigo que prova que reencarnação, sim, existe e está sendo confirmado pela ciência. Kardec era muito sério em relacionar a ciência com a religião, porque já que Deus criou tudo, ele criou as leis naturais, né? As leis que regem o universo, não só o nosso planeta. É natural que em um momento a ciência se relaciona com a religião, porque se a religião adora a Deus, a ciência uma hora vai esbarrar em Deus, não tem como. Esses pesquisadores que não acreditam em vida após a morte, que não acreditam em reencarnação, são materialistas, né? E Einstein e Kardec mesmo tem uma frase, não, Kardec não, minto, Emmanuel, muito semelhante. Falava assim que o materialismo ia acabar por falta de matéria, porque isso já está acabando. A ciência já começa a pesquisar outros tipos de matéria em outras dimensões que já está provando também, né? Nós vamos entrar em outros detalhes mais para frente, que existe espírito, né? Como a ciência está provando. Então, nosso canal é muito interessante. Vou preparar mais trabalhos, né? Para que possa trazer para vocês verem que a nossa doutrina é séria e é verídica. Bom, meu último slide eu coloquei aqui, ó. Atualmente, só nos Estados Unidos existem mais de 80 pesquisadores pesquisando reencarnação, com mais de 200 trabalhos publicados em revistas médicas atualmente, revistas sérias indexadas. Eu trouxe para ilustrar sobre o trabalho do Dr. Ian Stevenson, um dos milhares de casos que ele relacionou junto com o Dr. Turkett. Então, diz assim, é bem resumido, viu? Mas para que vocês possam ver como era sério o trabalho deles. O ciganalês Sugide, né, o nome do menino, começou a falar sobre uma vida anterior em 1971, com menos de 2 anos de idade. Disse que se chamava Sami. Fora ferroviário e vendedor de aguardente em Goracana, a cerca de 10 quilômetros de onde esse menino morava. Segundo ele, certo dia, depois de uma bebedeira, Sami brigou com sua esposa Meg, saiu para andar e morreu atropelado por um caminhão. A mãe de Sugide, né, o menino,
não deu importância a essa história e ninguém da família conhecia Goracana, né, o lugar, essa outra cidade. Mas o caso chegou a um monge budista de um templo próximo, que foi conversar com o menino. O monge extraiu 16 pontos do relato que poderiam ser verificados e confirmou quase todos. Descobriu que um Sami, Fernando, vivera em Goracana até 6 meses antes de Sujide nascer. Sami tivera as profissões citadas pelo garoto. Fora casado também com uma Meg e morrera atropelado por um caminhão. Dr. Ian, né, Stevenson foi ao Sri Lanka, né, de onde vem essa história, entrevistar os envolvidos no caso e conseguiu confirmar 59 afirmações de Sujide, menino, sobre sua vida anterior. O pesquisador notou no menino características marcantes de Sami, né, sua antiga reencarnação, como o gosto pelo canto, a propensão à violência física, uma imensa generosidade e um precoce interesse por cigarros e álcool. Então, meu amigo, isso aqui é só um dos relatos, não e muito breve, né? Porque ele relata em todos os seus trabalhos ponto a ponto, né? E tem outros trabalhos que falam sempre, geralmente, de morte violenta, né? E com pouco tempo no mundo espiritual eles já reencarnam. Chico Xavier nos dizia que essas memórias precoces dessas crianças, que depois se apagam aos 7 anos, que quando se completa a reencarnação, ela vem porque os espíritos reencarnam muito rápido, fica muito pouco tempo no mundo espiritual. E com isso, quando eles reencarnam, eles vêm com essa memória da vida anterior. E Dr. Ian Stevenson ainda relaciona esse pouco tempo no mundo espiritual, veja que interessante, com mortes violentas. Geralmente são casos de mortes violentas. Existe um caso aqui que o rapaz foi assassinado e logo também reencarnou. E onde entrou o projétil, né, é muito interessante porque ele sempre relaciona essas mortes violentas, de facada, de arma de fogo. Essas crianças nascem com marcas de nascença. Geralmente, por onde entrou a bala que ocasionou a morte da pessoa, existe ali um ponto de nascença, né? Uma marca de nascença, confirmando ainda, né, que o perispírito dele não ainda se curou dos ferimentos que levou à morte. Veja que interessante, nós vamos falar no próximo canal sobre perispírito e outras coisas que a ciência vem confirmando, né? E que Kardec, Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel já vem nos dizendo na codificação. Amigos, é isso. A ciência já caminha provando, andando lado a lado com a religião, né? Com a terceira revelação, com o cristianismo kardeciano. E muito obrigado, curtam aí nosso vídeo, espero nossas próximas confirmações. Veja, reencarnação existe, é verdade, a ciência já prova. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.